Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer a equipe, na pessoa do professor Washington, que me honrou com esse convite. Não considerando ser um merecedor de tal honraria, venho, assim, no meu esforço, tentar desenvolver esse tema, que é um tema bastante amplo, sobre a felicidade e a paz entre os homens, que hoje é um tema atual de que tanto necessitamos, pois haja visto que estamos num período de turbulência, num período de guerras, né? Então, se faz necessário a paz e a felicidade. Mas para falar sobre a paz e a felicidade, a gente deve primeiramente ouvir um ensinamento de Jesus. Se vocês me permitem, eu vou ler uma parte do trecho do Evangelho para nós iniciarmos a nossa palestra. Porque se a gente vai falar de felicidade e paz, a gente tem que falar também de infelicidade e desgraça. Da onde que está vindo essa infelicidade, essa desgraça? Como que a gente é atingido por tais fatalidades? Então deve haver uma origem. E para o nosso consolo, através do Evangelho de Jesus, a gente encontra todas essas explicações. Basta que estudemos mais um pouco. Então, essa prece que Jesus nos revela está contida no capítulo 5 do Evangelho. É o Evangelho que se refere às bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Se nós não tivéssemos a consolação de uma vida posterior, de uma certeza de uma sobrevida, seria muito difícil da gente entender essa passagem do Evangelho. Isto porque a gente leva em consideração que existe uma justiça para essas aflições. E de onde vem essa justiça? Porque é normal que nós façamos perguntas. Por que uns são mais felizes que outros? Porque algumas fatalidades acontecem em um lar e não acontecem em outros lares? Porque uns nada conseguem e outros tudo têm? Se nós realmente sabemos que Deus é extremamente bom, justo, bondoso, então como que isso poderia ocorrer? Isso deveria, então, ter algumas causas. E aonde que estariam estas causas? Essas causas dessas aflições poderiam ser causas atuais da vida presente e causas de outras vidas passadas, e que nós estamos tentando pagá-las nessa vida. Só assim uma religião explicaria com lógica os sofrimentos que a humanidade passa. Então, na vida presente, como que nós conseguimos adquirir para a nossa vida tanto sofrimento e tantos erros? Então, às vezes o homem, vítima da sua própria imprevidência, vítima do seu orgulho, vítima da sua ambição desvarada, né? Então, ele vai conseguindo com isso adquirir várias desgraças em seu caminho. Então, as coisas vão acontecendo paulatinamente, porque ele mesmo procura através de suas mãos. Outras vezes por falta de ordem nos seus negócios, né? Então aquilo ali pode, no futuro,
vir as consequências. Pode haver que pessoas se unam através em casamento, através de interesses. Pode ser um interesse social, pode ser um interesse de relevância na sociedade, sem aproximar-se, sem observar que o coração não está participando dessa união. Também existe aquelas doenças que são adquiridas. Muitas vezes a gente observa que a doença pode ser adquirida de várias maneiras. Suponhamos, por exemplo, uma mesa farta, onde aquele indivíduo, no excesso de alimentação, procura a sua própria doença através do metabolismo do corpo humano, através de doenças, por exemplo, de gordura no sangue, que seja o colesterol elevado, trazendo futuramente um infarto, né? E outras doenças mais. Então, isso tudo faz parte dessa desgraça. Às vezes, o indivíduo que abusa da sua robustez, o indivíduo que é feliz de saúde, não respeita o próprio corpo. E esse indivíduo vem desencarnar prematuramente pela falta de respeito ao corpo. Enquanto que existem pessoas que têm doenças e que respeitam o seu corpo, então esses indivíduos assenhoram para si uma longa vida devido a esse respeito. Outras vezes, dentro de um lar, aquele espírito que encarnou naquele lar tem tendências, e essas tendências podem ser boas ou más, mas o pai, às vezes muito complacente, vê no filho aquela criança e não enxerga os seus defeitos, e com isso não corrige essas tendências a tempo. Então, com isso, no futuro, esse pai vai colher realmente o que semeou, porque ele não educou corretamente essa criança. Então, no futuro, ele vai ter o que se diz um filho ingrato, né? Essa criança, esse filho não dará assistência em seu lar. Então, são todas aflições adquiridas na vida presente. Então, o homem começa a raciocinar, né? Se ele pesquisar através do tempo, passo a passo, as soluções que ele foi dando ao seu problema, as soluções que ele foi dando à continuidade da vida, ele vai observar que muitas daquelas aflições, de muitas daquelas infelicidades, foi ele mesmo que trouxe para si. Porque é muito comum o homem responsabilizar a má sorte, a má estrela, a providência divina, né? Que, por exemplo, não aquinhoou com uma fortuna, ele nasceu em um lar pobre em vez de ter nascido em um lar rico. Então, tudo isso ele vai questionando. Mas, na vida atual, ele vai observar que muitos dos problemas que ele procura, ele próprio procurou esses problemas. Então, existe uma lei das faltas, uma lei que é humana, uma lei que também o indivíduo que faz vai pagar. Então, na contabilidade de Deus, existe tudo anotado, as boas ações que nós fizemos e as más ações. Então, essas boas ações terão uma compensação muito grande, enquanto que essas más ações, nós ou pagaremos nessa vida, ou pagaremos em outra vida. Isso é lei. Agora vamos falar das causas anteriores, né? Das aflições, da onde que ela vem. Então ela vem ali naquele segundo item, de vidas passadas. E como que nós adquirimos tais faltas? Às vezes existe aquele indivíduo que faz tudo corretamente, é um indivíduo ordeiro, é um indivíduo bom, e como que uma fatalidade ele é atingido por exemplo, vamos supor, ele tem um comércio, e como que por uma fatalidade, de repente ele quebra, e todo mundo sabe que é um indivíduo ordeiro, um indivíduo bom,
e ele está passando sérias dificuldades. Então, da onde que vêm essas faltas? Essas faltas vêm de uma vida anterior. Existe também um acidente, onde que em uma família tem, por exemplo, vamos supor, um filho doente, e tem aquele filho que sustenta a casa. De repente, por uma fatalidade, aquele indivíduo sofre um acidente, o indivíduo o indivíduo perfeito que sustenta aquele lar, e fica uma criança doente em casa. É muito comum nós, perguntarmos assim, mas por que Deus não levou o outro, deixou o indivíduo que sustentava a casa? Que dificuldade que vai ficar este lar agora? Existe aquelas crianças, por exemplo, que ao nascimento já nasce com uma doença como mongoloide, ou nasce com uma doença, por exemplo, que é uma insuficiência da tireoide, que chama cretinice. Então são aqueles indivíduos que nascem doentes. A gente pensa, se Deus, na lógica, construísse o corpo e a alma ao mesmo tempo, e esse indivíduo não devesse nada, realmente estaria errado. Mas então essas doenças advêm por algum pagamento de alguma coisa que ele fez em vidas passadas. Isso porque Deus, sendo extremamente bom e justo, nós não poderíamos negar. Então deve haver uma causa, e toda causa tem um efeito, né? Nós podemos falar também da prosperidade. O indivíduo bom luta com dificuldade, enquanto que às vezes um indivíduo mau prospera em seus negócios, fica rico. Então a gente às vezes inveja, nós invejamos aquele indivíduo que realmente a gente pode falar que ele está banhado de ouro por fora, né? Então ele tem uma receptividade na sociedade muito maior que aquele indivíduo pobre que está pedindo esmola. Então como que é essas diferenças? Se a gente considera que Deus é extremamente bom. Essa riqueza não é para ser invejada não, gente. Essa riqueza é momentânea, porque a vida, se nós considerarmos aqui, é um ponto, é uma passagem extremamente rápida, e a responsabilidade da riqueza é muito maior que a responsabilidade da miséria. Porque, venhamos, por exemplo, tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala assim: é muito mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Porque o rico, realmente ele está mais sujeito, através do poder que ele tem, a tentações. Ele está mais propenso a cometer erros na distribuição do seu dinheiro. Então a responsabilidade do rico realmente é maior. Então é por isso que às vezes, nesse processo reencarnatório, o indivíduo que foi extremamente orgulhoso em uma vida, ele nasce extremamente pobre na outra vida. Então ele vai ser aquele indivíduo que foi orgulhoso numa vida, na outra vida ele vai ter que ser humilde, né? Outro indivíduo, por exemplo, que é um indivíduo rico, ele vai ser privado das coisas materiais. Um pai, por exemplo, que foi um mau filho na outra vida, às vezes nessa vida ele vai ter um mau filho, vai passar dificuldades com os filhos. O espírito, no processo reencarnatório, tem aqueles espíritos em que as tribulações, as aflições são impostas a eles devido à sua falta de imaturidade, devido, por exemplo, à sua ignorância. Então, essas tribulações são impostas ao indivíduo. Tem aqueles espíritos que são chamados espíritos penitentes. Esses espíritos
são aqueles espíritos que pedem a continuação de sua tarefa em vida anterior, porque ele não conseguiu cumpri-la fielmente. Então ele vem, ele mesmo solicita por passagens de sofrimentos em que ele deverá suportar com dignidade para obter posteriormente tesouros, né, na outra vida. E tem espíritos que encarnam, espíritos puros, né, que são pessoas que suportam com resignação todos os reversos da vida, sempre com a carinha boa, sempre satisfeito, sempre alegre. Então, e sempre semeando a paz. Então, esses são indivíduos, espíritos puros que pedem tarefa para ele poder elevar ou determinados espíritos em sua volta, ou toda uma comunidade. Então, os espíritos devem considerar nós aqui na Terra, quer dizer, a gente fala, mas no fundo a gente reclama toda hora das infelicidades que nos ocorrem, mas olhando pelo prisma espírita, a gente deveria agradecer a Deus por nós podermos ter essas passagens de sofrimento, para que nós possamos burilar nosso espírito para chegar numa vida posterior, né, entesourando tesouros morais que nos elevariam perante Deus. Mas o que acontece é justamente o contrário. Quando nós estamos em dificuldades, ou nós reclamamos muito, falar, nós não poderíamos passar por isso, a dificuldade é grande demais, a cruz nossa é pesada demais, né? Enquanto que se nós raciocinássemos, veríamos que essa infelicidade é tão passageira, mas tão passageira, que a vida da gente transcorre num minuto. Às vezes também o que ocorre com a gente é que a gente vem para quitar determinadas coisas, determinadas faltas do passado, e acontece o contrário. Em vez de nós quitarmos, nós vamos endividando ainda mais, né? Ou então quita uma parte e endivida a outra. Então é um processo em que nós vamos voltar em outras vidas para liquidar o nosso débito perante a Deus. Então esses são motivos de aflições que ocorrem frequentemente e que nós não entendemos. É muito comum o indivíduo falar: a infelicidade parece que foi feita para mim. Então, se nós observarmos, por exemplo, 3 coisas para ser felizes, para nós sermos felizes. Vamos observar: juventude, riqueza, saúde. Mesmo assim, nós não somos felizes. Nós estamos buscando essa felicidade incessantemente. Isso porque nós estamos num mundo de expiação. Nós não estamos ainda num mundo evoluído. Existem vários mundos. Existem mundos em que o indivíduo ainda tem, são informações, né, da vida espiritual superior, que os indivíduos têm a nossa formação física, mas a evolução moral deles é muito maior. Então, se nós estamos num mundo de expiação, nós nunca vamos encontrar a felicidade aqui. Podemos, assim, ter momentos de felicidade. Se nós tivermos um mês de felicidade seguido, você pode saber que no futuro nós vamos ter muito mais desgosto. Realmente nós temos aquele período mínimo de felicidade. Pode ser numa reunião de família, pode ser na formatura de um filho, né? Tudo isso faz parte da felicidade humana. Mas essa felicidade, realmente, aqui na Terra nós nunca vamos encontrar. Vamos passar o primeiro slide aí. Então, toda essa palestra, a gente consegue tirar dos livros do Espírito e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu fiz algumas anotações aqui,
que eu achei extremamente importante para nós raciocinar sobre ela. Felicidade e infelicidade relativa. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiações, mas dele depende abrandar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser nessa terra. O homem é, na maioria das vezes, o artifício de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode purificar-se a muito males e gozar de felicidade tão grande quanto o comporta. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Veremos que a infelicidade é uma consequência do desvio do caminho certo. E aí caímos, afinal, na desgraça. Tem momentos de felicidade que nós encontramos quando nós estamos com Deus. Se Deus está no nosso coração, se nós fizemos uma boa ação, se nós fizemos uma caridade, aquele momento bate no coração da gente assim, uma felicidade diferente, mas é uma felicidade momentânea. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um, faz a desgraça do outro. Para a vida material, devemos ter somente a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo, e jamais para os que estão acima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Então, nesta vida de hoje, que é uma vida que aparece tanta coisa supérflua, nós, às vezes, para nos tranquilizarmos, achamos que o conforto é o mais importante. Na nossa casa não pode faltar isso, não pode faltar aquilo, e essas coisas supérfluas nos traz, no fundo, um tédio, né? Nos traz, no fundo, uma intranquilidade, e nós não conseguimos nos realizarmos com as coisas materiais. Mas se nós, por exemplo, fizermos uma boa ação, tivermos uma consciência tranquila, eu garanto que muito desses males, de muito dessa infelicidade, vai nos abandonar. Existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há nenhum mal de preservar deles. O atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontrará sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então, são aquelas ocorrências que eu citei. Indivíduo correto, indivíduo laborioso, de repente acontece com ele uma infelicidade. E ele, o consolo dessa infelicidade, ele vai encontrar justamente na fé em Deus, na fé em Jesus, né? Na oração, desligando das coisas materiais, aí ele melhora o seu estado de espírito, ele consegue se evoluir muito mais, porque o que prende o homem à terra é justamente a materialidade em que nós estamos fundamentados. Porque Deus beneficia com bênçãos da fortuna certos homens que não parecem merecê-los. Esse é um favor aos olhos daqueles que não enxergam além do presente. Mas sabei-o, a fortuna é uma prova mais perigosa que a miséria. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Olha que frase importante. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Deus, às vezes, permite que o mal prospere, mas esta felicidade não é para se invejar, porque pagará com lágrimas amargas. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, o indivíduo para se julgar rico, realmente a primeira coisa para ele ser rico e feliz, ele tem que ter a paz no coração. Não é as coisas materiais, é as coisas que se referem à riqueza que vai prendê-lo, né? Que vai fazê-lo feliz.
Porque as classes sociais sofredoras são as mais numerosas, do que as felizes? Porque os que sofrem são em maioria e não em minoria. Nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera felicidade, muitas vezes oculta profundas aflições. A terra é um lugar de expiação, quando o homem a tiver transformado em moradia do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz neste mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Quer dizer, não existe classe feliz. Às vezes uma felicidade que a gente julga que uma família é infeliz, no fundo, todos nós temos problemas. Não é aquela classe dominante que se julga a mais feliz, porque muitas vezes, no final de uma vida, você observa, por exemplo, relatos, né? Recentemente apareceu um relato no jornal de um dos homens mais ricos de Minas Gerais, ele dizendo o seguinte, que se ele tivesse de começar a vida novamente, ele começaria de modo diferente, porque dinheiro e patrimônio não traz felicidade para ninguém. A inveja ou ciúme é outra causa de infelicidade. Aquele indivíduo invejoso, aquele indivíduo ciumento, aquele não dorme. Aquele indivíduo, coitado, ele está numa febre contínua. Se me permite, eu vou contar aqui um ligeiro história que há pouco tempo eu ouvi de um indivíduo invejoso. Diz que o indivíduo invejoso veio um gênio e perguntou a ele que ele podia realizar 3 desejos. Não, 3 desejos não, um desejo. Mas que o gênio também iria atender ao vizinho. O indivíduo faria o pedido e o gênio compensaria o vizinho com o dobro do pedido dele. Não sei se me fiz claro, né? O indivíduo poderia fazer um pedido, mas o vizinho ia ganhar o dobro. Então ele pensou, se eu pedir aqui 10 milhões, o meu vizinho vai ganhar 20. Se eu pedir 30 casas, meu vizinho vai ganhar 60 casas. Depois de muito pensar, ele decidiu, eu quero ficar cego de um olho. Você vê aonde que vai a inveja do indivíduo, né? E o ciúme. Às vezes nós usamos muito essa expressão, aqui na terra é que é o inferno, né? Aqui na terra se faz, se paga. Realmente não é assim. Tem uma parte que vai ser paga aqui, mas tem uma parte que vai ser paga do outro lado. Outra coisa importante é que se nós estamos quitando o nosso débito, seria, por exemplo, como se o Senhor, depois, se nós temos uma dívida com o Senhor, falar em termos de dinheiro nosso, de 100 milhões de cruzeiro, aí Jesus nos propõe, você vai passar uma temporada na terra, uma vida na terra, e se você me pagar 10% do que você me deve, 10% apenas, eu te livrarei do resto da dívida. Então nós encarnamos aqui na terra e reclamamos porque estamos pagando apenas 10%, né? Enquanto que nós devemos uma dívida de 100%. E essa reclamação, se nós aqui conseguíssemos pagarmos sem reclamar, sem questionar, desejando sempre o bem ao próximo, eu pergunto, quanto que seria este tesouro do outro lado da vida, se nós quitássemos aqui 10% apenas do que nós realmente devemos? O homem só é infeliz geralmente pela importância que liga as coisas deste mundo. A consolação da infelicidade ele encontra no sentimento cristão que lhe dará a esperança de um futuro melhor e no espiritismo que lhe dará a certeza do futuro. Então essa consolação, eu já falei várias vezes, nós só vamos encontrá-la em Cristo. Então a consolação de nossos males, porque quando a gente realmente consola em Cristo, muitos dos nossos vizinhos, muitos dos nossos amigos, a expressão que eles usam é o seguinte: você é um bobo de não revidar tal calúnia, né? Você é um trouxa de não entrar na justiça contra o indivíduo, né? Então a gente passa
nessa vida como um bobo, realmente. Mas no fundo, a gente que é espírita, sente que a vida aqui é passageira e a gente não deve levar essas questões, porque isso às vezes nos evitará muito mais aborrecimentos no futuro. Como as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra, afetam os espíritos que partiram. Entendeu? Isso aqui é uma coisa também que a gente considera uma desgraça, né? Por exemplo, a morte prematura de um filho. Há pouco tempo eu vi uma senhora espírita, amiga da gente, ela perdeu um desses filhos que era o provento dela, sabe? Ela chegou perto de mim e falou: doutor, quando de manhã cedo eu recebi aquela notícia que meu filho tinha acidentado e tinha morrido, eu falei: seja feita a vontade de Deus. É difícil a gente ver isso, né? É difícil ver uma pessoa confiar tanto em Jesus, sabendo porque ela está passando naquela hora a perda de um filho, que realmente é o problema, né? O pai ali, a mãe pelejando. Hoje mesmo eu tive um exemplo lá no hospital. Uma criança com hidrocefalia contém água no cérebro. Essa criança morreu hoje lá no hospital. Mas a mãe chorava tanto, que o apego era tão grande a essa criança, que o pediatra saiu desconsolado do CTI. Eu perguntei: o que houve? Ele falou: a criança morreu aqui, a mãe está sem consolo. A gente fica por entender, né? A mãe passou uma provação tão grande. Mas, falando de mãe, minha mãe sempre dizia o seguinte: ó, meu filho, as mães que recebem esses filhos doentes são escolhidas perante Deus. Elas não recebem à toa, não. Elas têm predicados e sabem comportar-se perante Deus. Então, o amor dessa mãe é muito maior. Não é qualquer casa que merece realmente uma criança doente, não. Então, quando morre um ser da nossa família, se nós realmente ficarmos apegados àquela pessoa, nós vamos afetá-la na outra vida. Aqui fala: o espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Porque o espírito que partiu daqui, não tenham dúvida, viu, gente? Ele estará lá do outro lado, em muitas melhores condições, junto daquela própria família que é dele, daquele ambiente familiar. Ele vai ser recebido talvez pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô, pela sua avó. Então ele é recebido por todos aqueles. Então realmente uma parte da família fica aqui e uma parte lá. Mas se nós faltarmos com a confiança em Deus, ficarmos lamentando, né, eternamente, nós vamos afetar aquele nosso irmão que está do outro lado. Então por isso a gente deve abrandar os nossos sentimentos, nós devemos moderar, né? Nós devemos ter confiança em Deus. É muito comum em casas, morre, por exemplo, um indivíduo, a família guarda aquele guarda-roupa dele repleto de roupas, né? Repletos de sapatos, todos os bens materiais, e a gente chega naquele lar e a pessoa fala: vem cá para você ver o guarda-roupa do fulano, olha como é que as roupas dele é assim. Eu falo sempre da minha mãe, sabe? Porque ela que me levou para a religião espírita, porque elas tinham assim uma vivência muito grande. Ela era realmente assim o que eu considero uma pessoa espiritualmente adiantada. Realmente de estudo ela não tinha não, mas de vida, a vida dela já era para nós um exemplo. Primeira coisa que ela falava com a gente: ó, quando eu morrer, vocês não fiquem apegados a mim, vocês confiem em Deus, e todas as minhas roupas, todos os meus bens, vocês distribuem para os pobres. E assim realmente nós fizemos a vontade dela, porque nós temos aqui nessa terra de confiar que existe outra vida. O espírita suporta muito melhor a morte do que o católico. O católico, ele se apega demais, ele não confia na outra vida. Deus realmente não seria injusto de nos dar apenas uma oportunidade nessa vida. Ele nos dá várias oportunidades de nós podermos resgatar os males que nós fizemos
Então nós temos chance todo dia. Vem a noite do túmulo, mas no outro dia o sol vai brilhar, porque nós temos certeza que nós vamos ter outra vida. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizam com o seu. Ele lhe concede assim os princípios da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Realmente não tem coisa melhor do que você encontrar com uma pessoa que te compreende, que te entende, né? A gente só vê isso realmente dentro de um lar, né? É a mãe com o filho, o irmão com o irmão, né? Ou então um amigo muito íntimo, porque são poucas as pessoas que se entrosam. E nessa hora de entrosamento, é aquilo que eu falo, é a felicidade que nos bate como um vento passageiro, né? Então é aquela felicidade de um momento em que nós tantos procuramos essa felicidade, tantos buscamos, e aqui na Terra podemos ter a certeza que não vamos encontrá-la. Há duas espécies de afeições, a do corpo e da alma, e frequentemente se toma uma pela outra. Então, vamos supor o casal de namorado. Por que muitos casamentos às vezes não dão certo, dão errado? Então, é aquela ilusão. O indivíduo não olha o coração, não olha o espírito, mas vai iludido pelo corpo. Então, se toma uma pela outra, no final acontece a desunião, a briga, né? Passados uns meses, porque é muito fácil, a pessoa convive diariamente com a namorada ou com o namorado, uma parte pequena do dia, não convive com ela o dia inteiro. Quando passa a conviver o dia inteiro, é que vai descobrir vários defeitos, e às vezes não consegue suportar esses defeitos. É onde que ocorre a separação, às vezes até prematura, porque uma pessoa não é obrigada realmente a viver com outra, não. Mas eu lembro de uma reportagem do Chico Xavier, ele falando a respeito do divórcio, que o divórcio é como um passageiro que pega um trem em determinada estação, né? Vamos supor que para ir até Belo Horizonte, chega em Mateus Leme e desce na metade, a outra metade vai continuar numa vida futura. Então ele desceu antes daquela estação de chegada. A afeição da alma, quando pura, é simpática e duradoura. A do corpo é perecível, porque os que se julgam amar com o amor eterno acabam se odiando quando passa a ilusão. A moderação dos desejos dá ao espírito calma e serenidade. Felizes com o bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Então, o espírita é aquele indivíduo que suporta melhor as contrariedades dessa vida. Uma contrariedade não lhe marca para o resto da vida, porque nós falamos assim, eu recebi aquela ofensa, nunca mais vou perdoar. A gente esquece, por exemplo, que Jesus falava, perdoai 77 vezes 7, né? É muita coisa. Mas é como o indivíduo fala, né? Nós falamos, mas eu não sou Jesus, né? Quem sou eu para perdoar 77 vezes? Mas se a gente realmente quisermos elevar o espírito um pouquinho, passar a perdoar as ofensas, realmente nós vamos encontrar maior felicidade nos nossos corações. Tá bom. Tá bom. Então, eu citaria para vocês aqui um exemplo na Terra de pessoa que viveu entre nós e que suportou tudo com confiança, com fé, que foi a Maria, Nossa Senhora, a Virgem de Nazaré. Se nós fizermos um apanhado simples, né, rápido, sucinto de Nossa Senhora, da Virgem Maria, nós observamos que Nossa Senhora, a primeira aparição do anjo, ela
tem aquela exclamação dela que ela fala: eis aqui, escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Depois de 30 anos não, vem o nascimento de Jesus. Nossa Senhora, para receber Jesus, recebe numa estrebaria, suporta aquela humilhação de recebê-la numa estrebaria, sem reclamar, sem nada. Vem a parte do ministério de Jesus, de Jesus, quando ele começa os seus milagres. Aí nós vemos o prestígio de Nossa Senhora perante Deus, novamente, onde que o primeiro milagre de Jesus foi na boda de Canaã, a pedido de Nossa Senhora. Depois, outra passagem de Nossa Senhora é quando ela manda chamar Jesus e ele pergunta: quem está lá fora? Aí eles falam: é sua mãe. Aí ele fala: a minha mãe são todas da terra, todos vocês são meus irmãos. Então Jesus mostra à humanidade uma coisa sucinta, uma coisa toda ao mesmo nível, E por fim, nós vemos Jesus sendo martirizado, crucificado, e a gente não vê no Evangelho nenhuma vez uma reclamação de Nossa Senhora. Ela sempre realmente confiando na divina providência, pensando sempre no futuro. E para terminarmos essa palestra, eu quero contar aqui para vocês uma história que eu recebi de herança da minha mãe, os livros que ela tinha, então eu fiquei com os livros. É uma história assim interessante que mostra, nos vai mostrar a fé, de uma oração. Existia na Ásia Menor um horto florestal. E nesse horto florestal, denso, povoado, tinha 3 árvores. E essas 3 árvores, certo dia, fizeram, através da oração, um pedido ao Deus Supremo. A primeira delas falou o seguinte: eu queria ser parte do trono do rei mais poderoso que vivesse sobre a terra. Eu queria ser a parte deste trono. A segunda árvore fez o seguinte pedido: eu queria ser o carro que transportasse o tesouro desse rei. E a terceira árvore falou que queria fazer parte da torre que mostrasse o caminho do céu, aquele reino, aquele potentado. Então as 3 árvores fizeram os pedidos. Passado algum tempo, lenhadores entraram dentro deste horto florestal e com seus machados deceparam essas 3 árvores, arrastaram para fora do horto e foram transportados. Mas qual não foi a surpresa dessa árvore, dessas 3 árvores? A primeira foi adquirida por um trabalhador rural, por um fazendeiro, que a transformou em coxo para alimentar suas ovelhas. A segunda árvore foi adquirida por um homem praiano, que a função dele era fazer barcas para pescaria. E a terceira árvore ainda ficou mais surpresa, porque ela foi levada para um presídio e foi colocada junto a malfeitores. As árvores circunvizinhas que continuaram a viver naquele horto, momentaneamente desacreditaram da oração. Passaram a desacreditar da oração. Mas eis que, passado algum tempo depois, chega a notícia dela que todas as 3 árvores tinham sido atendidas em seu pedido. A primeira árvore recebeu da mão de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré, trapos singelos que colocaram Jesus dentro dele. Foi aonde que Jesus nasceu. A segunda árvore foi feita uma barca, onde Jesus, sobre as águas, distribuiu para nós muitos de seus ensinamentos, que são considerados o nosso tesouro. E a terceira árvore, última,
na hora crucial, ela foi transformada em cruz. Em cruz, ela mostrava diligente o caminho do céu, porque ela ficou apontada para o céu e suportou a agonia do Jesus naquela hora, né? Através de sua morte, que nós o levamos, né? Então, todos os 3 pedidos foram atendidos. Então, através desse exemplo de 3 árvores, eu quero mostrar que a nossa felicidade aqui encontra realmente direcionada através da oração, né? Através do nosso pedido, através da nossa dignidade, humildade e através assim de nós desejarmos bem ao nosso próximo. Só isso. Agora eu vou ficar à disposição aqui para as perguntas que forem necessárias. Está aí, companheira, a palestra do Dr. Francisco, e ele se coloca à disposição aí, que caso queira algum companheiro fazer alguma pergunta. Então nós vamos estar agradecendo então. O Vicente está distribuindo aí a mensagem, né? E o nosso companheiro vai fazer um sorteio de 3 livros. Muito bom. Conversando com... Tem aquele programa, Projeto Futuro, não sei se você já teve a oportunidade. Projeto Futuro. Não. Na rádio, das 8 às 9. Nós fazemos aqui um livro mais acadêmico, tá? Sim. E nós gostaríamos aqui na primeira oportunidade de convidar o companheiro que tem uma vocábula aqui dentro da sua área, para a gente poder funcionar lá no programa, ao vivo, esse programa, tá? Na rádio, tá? Está com uma audiência espetacular, muito boa. Você tem me avisar com antecedência, porque todo dia de manhã eu opero, né? Perfeito. Tá? Então a gente... Um programa direitinho, assim... Cada um tem a sua. Então, normalmente, quando a pessoa me pergunta se eu sou espírita, eu falo, sou espírita. Quando elas me questionam sobre essa maneira que você me perguntou, eu falo assim, o espiritismo é muito semelhante ao catolicismo. O catolicismo é a 2ª revelação, mas nós somos a 3ª revelação. Então, nós estamos mais adiantados que vocês. Tem médicos lá que discutem frequentemente comigo, porque ele é católico convicto e eu sou espírita convicto. Então, nós dois sempre entramos em discussão. Uma das questões que ele quer me comprovar é da reencarnação, que não existe. Então, eu questiono ele, eu falo assim, ô doutor, como que você então suportaria, por exemplo, ver sua mãe, você no paraíso e sua mãe no inferno, por exemplo? Teria lógica? Não, mas o amor lá em cima é diferente, né? Como que tem no Evangelho que fala assim, na casa do Pai existem várias moradas? Como é que você me interpreta isso? Então é coisa que o católico não consegue te explicar. Agora, tem muita gente que já fica satisfeito de saber que eu sou espírita. Às vezes, toda vez que eu vou operar, é um conselho da minha mãe, ela fala, ó, meu filho, você sempre pensa em Bezerra de Menezes na hora de se operar, em André Luiz. Então, às vezes a pessoa pergunta assim, você está rezando? Eu falo, estou rezando para correr tudo bem, né? Então, é muito comum, mas que gera discussões, né? Gera, às vezes, contrariedades, né? Mas isso eu acho que faz parte, eu sou satisfeito que eu sou espírita. Já fui católico e passei para o espiritismo. Eu fui educado assim, minha avó levando para a igreja. E a partir de uma certa idade, mamãe foi me dando os livros, eu fui lendo, e vi que o espiritismo me convence que é a 3ª revelação. E aí a gente observa que ainda é bastante indigno dessa 3ª revelação, né? Que a gente tem que estudar muito, que nós somos um aprendiz ainda, inicial, né? Nós estamos iniciando, entendeu? Mas realmente essa pergunta, sempre eu tenho ela.
paciente na mesa de operação, o médico operando ele. Vocês escutaram a pergunta dele? Ele está me perguntando se na hora de uma operação, o cliente ali deitado, o médico realizando a operação, se aquela pessoa tiver de morrer, que ela morra ali na mesa, se for para o bem dela, mas se o médico, através da oração, consegue, que às vezes até melhorar o quadro e curar aquele indivíduo. Há mais tempo eu tive um colega médico também, eu falei com ele assim, ó, o irmão dele estava em coma, em estado gravíssimo, ele teve uma meningite através do ouvido e entrou em coma. Já tinha uma semana que ele estava entubado, grave, estado grave mesmo, e eu vendo aquele médico ali naquele sofrimento, era uma quarta-feira, e eu ia numa prece espírita, então eu falei com esse médico assim, ó, 8 horas da noite, você vai para a cabeceira do seu irmão e reza um Pai Nosso. E eu fui para a prece espírita. Cheguei lá, dei o nome do paciente, né, para a coordenadora lá de nossas orações, e nós oramos para aquele indivíduo que estava doente. Ele estava em coma já tinha uma semana, entubado. No outro dia que eu cheguei na parte da manhã, que eu sempre começo a trabalhar 7 horas da manhã no hospital operando, esse médico chegou perto de mim e falou assim, ô Francisco, o que você fez ontem à noite? Eu falei, eu rezei igual eu te falei que eu ia rezar, eu fui uma prece e pedi para o seu irmão. Por que você está me perguntando? Eu perguntei, por que você está me perguntando isso? Eu vou te contar o que aconteceu. 8 horas da noite, eu fui para a cabeceira do meu irmão e comecei a rezar, igual você pediu. Ele entubado, ele abriu os olhos assim, olhou para mim, um olho consciente, com os olhos conscientes, me olhou assim uns 2 minutos, fechou o olho e dormiu novamente. Esse indivíduo, ele sarou. Ele hoje é uma pessoa normal, um comerciante normal. Mas você viu o poder da oração como que é grande. Eu rezo sempre que naquela hora ali da cirurgia, né, que os desígnios de Deus a gente não entende, né, que não aconteça nada, porque às vezes se acontecer, eles vão pensar que é culpa minha, não é mesmo? Que é o médico que está operando, mas o sacrificado vai ser o médico. Mas eu já vi pessoas ir no bloco cirúrgico, não for operar, no outro dia sofrer um infarto e morrer. Mas graças a Deus nunca aconteceu comigo. Então eu acredito muito no valor do pedido da oração. É. Cirurgia cardíaca. Mas a religião espírita é boa. Há mais tempo, graças a Deus, né? Eu dou graças a Deus. Uma senhora espírita que operou comigo, sem saber que eu era espírita, falou comigo, você tem uma proteção muito grande. Ao seu lado eu vi o Bezerra de Menezes. Então eu fico satisfeito, né? Realmente, de merecer, né? Às vezes tem imerecidamente, mas merecer esse favor. Ela está me perguntando aqui se eu fico com um sentimento de culpa quando um paciente morre em minha mão ou se eu considero que é a vontade de Deus. Realmente, de modo geral, a gente escuta do povo falando aqui assim, que o médico é uma pessoa fria, né? Que o médico ele é calculista. Eu, graças a Deus, assim, nunca perdi doente assim de cirurgia nem nada não. Se realmente for por um erro, eu acho que eu vou me sentir muito culpado. Mas se for a vontade de Deus, eu vou ficar tranquilo. Porque quem somos nós para ser dono da vida, né? É muito comum a pessoa perguntar assim, doutor, a cirurgia é perigosa? Eu falo assim, é a mesma coisa de você atravessar a rua. Porque risco tem. Desde que o indivíduo entrou no bloco cirúrgico, ele vai correr um determinado risco. Tem o risco da anestesia, tem o risco do choque anafilático, que não está na mão do médico. Então tem vários riscos, mas pode correr tudo bem. Eu posso atravessar a rua aqui 1000 vezes, mas um dia eu posso ser atropelado também.
Ela está me perguntando aqui se aconteceu de eu ter algum sinal de choro dentro da barriga da mãe. Não, a criança não chora lá dentro, porque se ela chorar, ela respira. E como ali a criança vive no meio de um líquido chamado líquido amniótico, ela iria aspirar aquele líquido e iria morrer lá dentro. Quando a criança nasce, há uma modificação completa da criança, da circulação e da respiração. Então, nessa hora, com a modificação da circulação, os pulmões se expandem e aí que a criança passa a respirar, entendeu? E a chorar. Ela expande os pulmões sem respirar. Ela recebe o oxigênio através do sangue. Pode falar. Não, a mãe pode conseguir ouvir manifestações da criança. Não digo que seja choro, né? Mas que pode conseguir manifestações, consegue, viu? Tanto é que hoje, tudo que fala do lado de fora, a criança ouve. E a gente percebe isso quando você faz um parto, por exemplo, e coloca aquela criança junto com a mãe, a criança que estava chorando, imediatamente, mas imediatamente, ela fica caladinha, ela fica no conforto, ela para de chorar. É uma coisa impressionante. Está me perguntando aqui que quando a pessoa, né, aquele espírito tem penas leves e é um indivíduo ruim, né? Considerado um indivíduo ruim. Sei. Eu considero assim, que aqueles espíritas, esses espíritos luminosos, você pode observar que a prova dele é muito maior do que a nossa, né? E tem aqueles espíritos ainda muito ligados à matéria. Então, esses espíritos, às vezes, com penas leves, eles ainda reclamam demasiadamente. Então, é um indivíduo que eu considero que ainda não está preparado para receber provas de grande, vamos supor assim, que vai trazer-lhe grandes problemas, né? Então eu considero que esse indivíduo ainda não está preparado. Ou pode ser também o contrário. Aquele espírito que já pagou, é um espírito bom, né? Que já não deve mais nada aqui nessa terra. É o caso de desencarnações prematuras, que são indivíduos que vêm aqui, já estão perfeitamente adiantados no plano espiritual, vêm para alguma prova ou da família ou dele mesmo e volta prematuramente, retorna prematuramente. Então são indivíduos que devem pouco. Pode ser um indivíduo que suporta pouco, mas pode ser um indivíduo também que deve pouco. Ela está me perguntando se eu acredito na operação espiritual. Eu acredito na operação espiritual. Eu vou te explicar por quê. Eu sou espírita também porque eu sou da terra lá do Chico Xavier. Meu pai é espírita, minha mãe é espírita. Quando eu era menino, o tamanho desse menino que vem entrando aqui no corredor, eu lembro de reuniões espíritas em minha casa com o Chico Xavier. E tem passagens interessantes assim que eu sei. Por exemplo, do Chico Xavier atender um senhor com uma ascite, uma cirrose hepática, já com a barriga d'água, e minha mãe me contava que durante aquele passe espírita, aquela cirurgia espírita, surgiu naquele ambiente um perfume que todos perceberam e uma música de Ave Maria que todos ouviram, sabe? Então realmente existe a operação espírita, mas o indivíduo tem que estar preparado para receber esse dom de Deus, porque se ele comercializar essa vontade de Deus, se ele tornar-se egoísta, ele morre prematuramente, como nós temos visto casos. Recentemente eu vi um caso de Goiás, em que um cirurgião espírita recebia
o espírito de muito adiantado, um cirurgião. Eu vi, inclusive, o filme das cirurgias espírita dele, e ele falando que a cirurgia espírita é uma cirurgia que está 100 anos na frente da nossa costumeira aqui. Que os olhos do espírita é o raio-x. Então, que muitas cirurgias eles fazem através da mente. É uma coisa perfeitamente normal. Mas se ele utilizar desse dom comercialmente, ele morre. Eu sei que ele morre prematuramente, porque esse indivíduo ele veio a utilizar desse fator monetário e morreu da seguinte maneira. Ele estava num rio e não sabia nadar, veio um enxame de abelha e pegou ele dentro da lancha. Ele teve que pular dentro d'água e morreu. Entendeu? Então, quer dizer, são dons que a pessoa recebe e que deve saber distribuí-los na maior simplicidade possível.